bem com você? Olha, responder essa pergunta parece que está cada vez mais difícil, né? Não sei se você está sentindo aquele mal-estar coletivo já há algum tempo. Pastor, você já perguntou para alguém tudo bem e a pessoa respondeu bem para quem? Já teve essa situação? Essa é uma boa definição de amigo, né? Que pergunta tudo bem e fica esperando a resposta. Não, e é interessante porque o próprio perguntar se está tudo bem parece que virou meio um clichê, um padrão. Às vezes você nem quer saber se a pessoa está bem, né? Você só quer... Ah, não, na verdade eu não queria que você abrisse o coração. Eu só tô perguntando, né? É só pra ser educado. É uma saudação, né? É uma saudação, exatamente. Eu tenho vontade de falar, tá tudo bem? Eu falo, você tá com tempo? Senta aí. Professora Christy, tudo bem com você? Oi, tudo bem? E com vocês? Tudo bem, tá chovendo. Você tá com tempo? Tá com tempo? Eu ia falar, vocês viram que eu respondi direitinho, não dei detalhe pessoal nenhum da minha vida. Saudação, está aí com vocês. Não estou com tempo. Está com tempo Respostas só para falar curtas sobre o assunto aqui conosco, né? Que o assunto é graça na desgraça. Será que é possível? Mas antes da gente começar essa conversa, fala um pouquinho, professora Christy, se apresenta, porque nós que somos aqui do NASP, porque o Vertical, você sabe que é um programa produzido pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, conhecemos a prof, já estamos até íntimo aqui, mas fala um pouquinho, porque você sabe que o Vertical é visto por todo o Brasil, por todo o mundo, então conta um pouquinho quem você é, o que você faz. Eu sou professora universitária aqui no NASP, do Centro do Campus de Engenheiro Coelho. Eu sou professora de teologia, Antigo Testamento, hebraico, essas coisas estranhas. E muitas outras coisas. Já participei do curso de História, já participei do curso de Arqueologia, que tem na especialização da pós aqui. E a gente mora aqui pertinho também, em Engenheiro Coelho. Que legal, maravilha. Muito bem. E graça na desgraça, existe graça mesmo na desgraça, pastor? Tem como? Uau, isso é uma pergunta interessante, né? Porque a desgraça, ela parece uma tempestade. Ela sequestra os sentidos, né? Os sons são fortes, aí a gente fica com uma incapacidade de ouvir, a chuva gera uma sensação na pele que a gente não percebe também o clima real, a luz é forte, né? Eu penso nessa questão das desgraças como uma grande tempestade que vai sequestrando os sentidos, a gente não vê direito, não ouve direito, não sente direito e acaba achando que toda a existência é o que eu estou passando. Mas eu penso que a graça, ela é um traço divino, portanto, ela estará sempre presente, ela não está condicionada às nossas percepções. E esse traço divino de Deus, né? Deus é amor. Então, professora Christy, se Deus é amor, aquela pergunta que todo mundo já se fez na vida, ouviu alguém fazer, por que as pessoas sofrem se Deus, que é o Pai, é misericordioso, bondoso, amoroso? Bom, a gente da perspectiva teológica acredita que estamos vivendo num período de guerra, né? E é uma guerra espiritual. E é uma guerra que a humanidade está já acostumada, cercada, que aparece em todas as nossas mídias e que aparece nos nossos filmes, que é aquela guerra básica entre o bem e o mal. E vivendo nessa guerra, a gente está em estado de guerra, então a gente sofre com as consequências das ações negativas. E a graça de Deus é a coisa mais importante na nossa sobrevivência nesse ambiente de guerra. E não só, é a vitória dele que nos carrega através até o fim desse momento. Então, uma coisa que o Robson falou que foi muito legal foi essa questão de percepção, né? A gente não tem a percepção da graça. A gente tem que treinar a nossa percepção para enxergar a graça de Deus, apreciar as coisas que Ele está fazendo por nós no dia a dia. Senão a gente não vê mesmo. A nossa natureza nos cega aos atos de Deus. Misericórdia, graça, presença, amor. Mas quando a gente se treina, abre o ouvido e abre o coração, a gente consegue perceber muito melhor a atuação dele. Eu acho legal, professora, e a gente pensar nisso, né? Que a gente tem uma percepção meio Murphy. Porque quando a gente fala de lei de Murphy, a gente fala de coisas que nós percebemos e quanto a gente está predisposto a notar mais os acontecimentos ruins. Eu não sei o quanto a minha fila andou, mas eu percebo que a outra está mais rápido. E aí, quando eu vou para outra, mas é um negócio, igual eu falo em casa, assim, que hora que o gás vai acabar?
Na hora que você está cozinhando, fala, puxa vida, o gás tem que acabar justo agora que estou cozinhando, mas é impossível que ele acabe em algum outro momento que você não esteja cozinhando. Tem uma obviedade aí, mas a gente tem essa percepção grande. Mas quando a gente olha para Deus, há uma questão bíblica interessante, né, de presença e ausência. Quando a gente olha para a Bíblia, há um jogo de presença e ausência de Deus muito interessante. Moisés ali, a presença, a ausência, sua presença não vai conosco, o negar, o ceder Deus a sua presença, enfim. A ausência de Deus, ela pode ser compreendida como um mal absoluto. A ausência, Deus se nega, porque tudo que tem de bom vem dele. Isso significa, falando de desgraça, que por mais que eu tenha percepção das tristezas, eu não sei o que é o mal, não sei o quão mal o mal pode ser. E a gente fala assim, puxa, eu estou mal, mas Deus fala assim, não está tão, não. Você não sabe do que você está falando, isso muitas vezes, né? Embora ele leve minha percepção a sério, sempre. Com certeza, isso é interessante. Lá em casa, a gente tem um ditado interno, eu e meu esposo, porque é assim, ó, se tiver 99% de acerto, a gente vai cair no 1%. Se eu ficar contando aqui as histórias para vocês vão colocar as duas mãos na cabeça e vão dizer, minha nossa. Mas se você pensa mais ou menos assim, se você fizer uma lista, na verdade, das coisas que deram errado, mas tudo que deu certo porque Deus providenciou, que você não correu atrás, ou que você não se esforçou, ou então que se esforçou sim, mas sabe que foi Deus que deu, você vai ver que, na verdade, 99% são as coisas que Deus faz. E aí tem aquele 1% que, na verdade, é ruim. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a razão de nós não sermos consumidas. Pro, eu tô vendo aí pela sua janela que tá meio chovendo, né? Está. A chuva é uma bênção de Deus, né? É gostoso. E numa sexta-feira, então, chegando no final de semana, para relaxar, é uma das coisas que eu gosto de olhar e dizer, nossa, Deus, obrigada. Agora, como que a gente consegue olhar no meio das desgraças da vida, ou simplesmente das coisas que não deram tão certo, as bênçãos de Deus? Como treinar esse olhar? Você estava começando a falar um pouquinho sobre isso. Sim, é essencial treinar o nosso olhar e é incrível como eu percebo muito porque eu dou aula de Bíblia e a gente fala das histórias bíblicas e eu percebo como as pessoas têm uma perspectiva distorcida do que Deus está fazendo e eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. Quando a gente lê a história da criação e Adão e Eva no jardim, eu sei que muitas pessoas se perguntam o seguinte: por que Deus colocou uma árvore no jardim que permitia a presença do mal dentro do jardim? Então, a perspectiva Deus é que colocou aquela árvore ali. Só que um conhecimento teológico desse conflito entre o bem e o mal mostra que, por causa do livre-arbítrio, que para Deus é tão importante, e é a coisa mais importante para Ele, a gente, como planeta, como raça humana, tinha que ter a oportunidade de fazer essa escolha. A escolha entre o bem e o mal. E para isso, o mal tinha que ter acesso. Nesse sentido, o que Deus faz não é dar esse acesso. É o contrário, Ele limita esse acesso. Por direito, por causa do livre-arbítrio, o mal tem acesso a tentar convencer a humanidade. Deus pega esse direito e fala, tudo bem, mas você só pode entrar em um lugar muito específico da área deles. E você está limitado a esse lugar. E ele pega e avisa a humanidade, cuidado com esse lugar. Então, o que Deus faz não é permitir que o mal entre, ou dar um ponto de entrada, uma porta, mas limitar completamente o acesso do mal à raça humana. E ainda avisa a raça humana contra esse mal. Então, quando a gente ajusta a nossa perspectiva, se a sua pressuposição real é Deus me ama e cuida de mim todos os dias, a gente vai entender que Ele está lá mesmo quando a gente não sente a presença dEle. Perfeito. Uau! Eu vou começar a aproveitar também. Professora, essa percepção é extremamente importante, né? Porque ela muda a ideia de Deus. Não é? Quando eu penso que Deus fez uma coisa que eu, na verdade, estava pensando e não Ele estava fazendo, eu fico moldando Ele do meu jeito e eu sou pequeno demais para as grandes desgraças. Mas há um aspecto da graça, sendo um atributo divino, uma característica da ação divina, Deus não perde nas suas características. A
A gente não vê um Deus derrotado em nenhum aspecto, né? E quando a gente olha para o mundo, a gente tem mesmo essa impressão, essa sensação de que essa perda aconteceu. O mundo pareceu ser um triunfo do mal. Como que eu posso olhar para a Bíblia e ver isso? Ver que mesmo num mundo mal, a graça está triunfando. Eu diria que a resposta curta é fé, porque a fé é baseada naquilo que a gente não consegue ver. Mas tem mais, tem uma prática da fé, e essa prática da fé vem de você, primeiro, treinar a sua perspectiva, e segundo, entender o grande plano de Deus. Deus já é vitorioso, porque aqueles que escolhem o bem já têm garantido uma vida nova. Ela pode não vir de imediato, mas ela é garantida. Então, a gente tem só que esperar para chegar no momento certo. A gente tem que se lembrar que o que a gente vê não é tudo. A gente vê só uma porcentagem, só um pouco do que a realidade é. E a gente, pela fé, navega o resto. A graça tem um outro aspecto na desgraça que também é muito importante, que eu acho que entra nesse momento. A graça faz o seu relacionamento com Deus moldar a sua realidade. E aí, não interessa o que você vê, os olhos enganam, as aparências enganam. O teu relacionamento com Deus é que deixa as coisas claras. Então, a gente navega esse mundo na graça de Deus, sentindo a presença dEle. E essa paz que a graça traz, que complementa quem a gente é, dá um privilégio, uma vantagem para o cristão, uma vantagem para quem crê que as outras pessoas não têm. Essa fé, esse conforto, a presença de Deus real na sua vida e a confiança, quanto maior a confiança que você tem nele, mais paz, maior a paz, mais completa que você sente no meio de qualquer coisa. Então, quer dizer, a graça não é só possível na desgraça, ela é necessária para a nossa sobrevivência, né? Porque ela você é já maior, pensou... ela é Exato. maior na desgraça. Então, se eu não tenho essa graça, se eu não tenho essa presença de Deus, eu não sobrevivo a tudo isso, né? Ou ao momento em que nós estamos vivendo. Agora, falando em momento que estamos vivendo, como eu ser a extensão da graça de Deus para todo aquele que não conhece ou que sabe que existe, mas não vivencia, né? Porque uma coisa é você saber que tem Deus, saber até que acredita realmente que teve alguém que criou, mas outra coisa é você entender esse Deus pessoal, viver isso. Como eu posso ser essa extensão dessa graça? Quando Deus criou a humanidade, Ele fez a gente de uma maneira para colocar-nos como representantes dEle no planeta, governantes de um planeta novo, mas para governar a exemplo dEle. Então a gente tem que estender essa graça tratando as outras pessoas como Deus nos trata, com o mesmo nível de misericórdia, de carinho, de presença, de compreensão. Eu acho muito interessante aquela parábola do bom samaritano. Ela origina da pergunta: quem é meu próximo? E Jesus conta essa parábola. E ao contar essa parábola, ele termina a parábola e fala assim: quem destes foi o próximo daquele homem? Então, o próximo não é quem você escolhe, não é quem você vê, é quem você trata como próximo. Você se torna o próximo. Você se torna representante de Deus quando você faz as ações de Deus nesse mundo. E nada como vivenciar essa realidade para mostrar para os outros que ela é possível. Então, como a gente vive com Deus, investir no seu relacionamento pessoal com Deus é um investimento no seu relacionamento com todas as pessoas à sua volta. Porque as pessoas vão sentir a presença de Deus em você. E vão enxergar Deus em você. E vão querer um pedaço desse céu que você tem. É importantíssimo, né? É emocionante a gente pensar na graça de um Deus que se comunica. Isso é muito legal, né? Você está internado e você não saber quais são as dores, os sofrimentos, as agruras que você vai passar na internação, aumenta a dor. Agora, quando alguém fala para você assim, olha, você vai passar por esse procedimento e vai causar essa dor e ela vai durar tanto tempo, é diferente. É diferente você estar com uma cólica renal
de estar com uma dor de parto. Eu não senti nenhuma das duas coisas, mas eu acho que você ter uma pedra num copinho e ter uma criança no colo é diferente depois, né? Você sabe como você vai enfrentar aquela dor. Deus falar assim, vai terminar dessa forma, é uma manifestação de graça na desgraça. Porque você olha e sabe que aquilo não dura para sempre, isso é tremendo. Uma coisa, enquanto a professora Cristi falava, me veio à mente, a gente fala muitas vezes, Senhor, o Senhor não está falando nada? Às vezes Deus fala para você, mas Ele escolheu também falar através de você. E isso às vezes a gente está perguntando, Deus, o Senhor não está falando nada? Eu não estou falando nada com você agora, mas estou usando você como instrumento de fala. Esses dias, professor, alguém falou para mim sobre o silêncio de Deus, né? E eu disse, você tem uma Bíblia na sua casa? Ele falou, tenho. A Bíblia é chamada de quê por você? Daí ele começou a dar exemplos de como ele chama a Bíblia, uma delas foi a palavra de Deus. Eu falei, então, a Bíblia na sua casa, a palavra de Deus ou a voz de Deus na sua casa se silencia por opção. Porque se você tiver uma Bíblia, Deus não se cala. E as pessoas falam, até quando a gente fecha a Bíblia, né? Esse é um exemplo, né? A gente pega profetas como Eliseu e João Batista que falaram quando alguém fechou a Bíblia. Deus fala e o falar de Deus é uma graça na desgraça. Ele fala assim, você pode estar passando por isso, mas nunca nenhum ser humano vai poder dizer que passou por algum sofrimento sozinho. Isso não pode ser dito. Eu vou dar para vocês alguém, e muitas vezes a gente está trocando uma presença por uma resposta. E Deus fala assim, o que você quer? Que eu dê uma boa explicação? O que é que eu segure na sua mão? É preferível ir acompanhado. Com certeza. Aliás, a força da frase, você não está sozinho. Eu me lembro de muitos momentos na minha vida que foi a frase que eu mais queria ouvir, porque tantas vezes eu me senti sozinha. Você para e pensa, nossa, só tem eu pensando assim, só tem eu fazendo isso, só tem eu aqui. Só eu sou adventista nessa missão, só eu estou lendo a Bíblia, E aí você percebe que não está sozinho. E isso é Deus que está com você a todo passo do caminho, e isso também é todas as pessoas de Deus que estão à sua volta. Voltando à Bíblia, temos o exemplo de Elias, que foge, está desesperado. Você falou do silêncio de Deus, ele ouve uma voz silenciosa. E a explicação dessa voz, ele pergunta, claro, o que você está fazendo aqui? Aí ele vira, a explicação que Deus dá para ele é basicamente, você não está sozinho. Ainda tem 7.000 em Israel que nunca me traíram, nunca dobraram o joelho a Baal. Então ele pensa muito assim, a presença de Deus é uma constante e ela é o maior presente, você nunca está sozinho. E ao representar Deus nesse mundo, você está dizendo para as outras pessoas à sua volta, você nunca está sozinho. O Antigo Testamento apresenta Deus presente no Éden, caminhando com a humanidade. Mas a humanidade peca e Deus meio que limita o seu acesso a esse mundo por causa dessa separação entre o santo e o profano, né? Mas depois, assim que ele pega o povo e diz para o povo construir o tabernáculo, ele diz, porque eu quero estar presente, eu quero habitar no meio de vocês. Aí a gente segue o resto do Antigo Testamento e a presença de Deus é visível dentro do templo dele. Aí a gente parte para o Novo Testamento. No Novo Testamento ele vem e está presente entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Humano, andando entre nós, ensinando, estando perto. E depois, quando ele vai embora, ele fala, não se preocupe, porque eu estou indo embora, mas eu vou deixar alguém muito poderoso com vocês. O Espírito Santo, que aonde vocês estiverem, ele estará com vocês. Então a gente vê que Deus tem uma preocupação muito grande em estar presente. A gente pode não compreender as respostas dele, mas a presença dele a gente não precisa questionar. E há uma sobrenaturalidade nas reações. Isso eu acho que é importante a gente pensar, porque há tristezas, há frustrações, há momentos que eu vou estar deprimido, há momentos que a gente tem fúrias, mas há um triunfo do sobrenatural. Eu me incomodo um pouco quando a gente tem nessa nossa pulsão alucinada de explicar tudo nesse nosso mundo grego. Mas, por exemplo, explicar a paz na Bíblia, explicar as alegrias, explicar os frutos. Mas aí Deus deixa bem claro que o que ele deixou excede todo o entendimento. Então, essa paz que
que se sobrepõe, que triunfa-se, que se triunfa na tristeza, na desgraça, no horror, ela não tem explicação porque ela é de origem sobrenatural. Quando Paulo dá uma ordem para eu ser alegre, eu falo, Paulo, você está assim, se ouvindo? Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos, está me mandando ser alegre, como que eu obedeço um negócio desse? Mas aí, quando ele também diz que a alegria é fruto, e ela tem uma fonte, ela é proveniente de um agente sobrenatural, então significa que esse contentamento da presença de Deus, ele é opcional. Não é opcional, e ele deixa bem claro, por exemplo, em Coríntios 4, eu acho esse texto maravilhoso, que ele faz uma lista do que você escolheu e do que você não escolheu, entre os desanimados, desamparados, não angustiados, ele coloca assim, fala, isso aqui você não escolheu, isso aqui você escolheu, isso aqui você não escolheu. E é interessante você ver essa lista, porque há uma alegria, um contentamento sobrenatural. Eu não vou poder impedir que o mundo me agrida, não vou impedir que as circunstâncias sejam probantes, mas eu posso viver uma satisfação sobrenatural que me faça continuar. E ela é concedida no Espírito, né? A presença alegre que o Espírito dá. Eu fico pensando no milênio. Passar 1000 anos só vendo o nome de gente morta não é uma definição boa de um período super feliz. Agora eu vou passar. Eu fico pensando, que hora que eu vou cruzar com o nome de alguém que eu conheça? Você pensa assim, essa definição de céu com o milênio julgando defuntos de todos os tempos, não é algo tão almejado. E a gente fala de um lugar de paz, a gente está almejando esse momento. Há uma explicação sobrenatural para isso, porque não é só atividade, é uma presença que fala, uau, com a presença dele eu não sinto falta de nada. Então, olha o exemplo dos rapazes em Daniel que foram jogados na fornalha. A resposta deles para Nabucodonosor é muito legal, porque eles falam assim, olha, o meu Deus pode até me livrar da fornalha. E eles representam a fé que eles têm no poder de Deus. Ele pode, ele tem essa habilidade. Mas na hora de responder, eles falam assim, mas da tua mão ele já nos livrou. Olha que frase interessante, porque da perspectiva humana, eles não estão livres. Da perspectiva humana, eles estão prestes a ser jogados na fornalha. Foram presos por terem quebrado a lei de Nabucodonosor e, antes de tudo isso, eram escravos. São escravos cativos. Mas a fé deles coloca eles num nível de liberdade que ninguém mais à volta deles tinha. Todo mundo à volta obedeceu, mas todo mundo à volta era escravo. Ao desobedecer, eles se mostram completamente livres. E a falta de medo na hora de enfrentar a fornalha vem dessa paz que eles tinham de que este não era o fim, porque eles sabiam como tudo vai terminar. Então eles estão realmente livres. Não é uma coisa que Deus livrará, é como se Deus já tivesse livrado. Nós somos livres da tua mão. Nós nunca estivemos na tua mão porque nós estivemos sempre na mão de Deus. E eles viveram isso. É muito forte. O confronto de perspectivas entre os 3 rapazes de Nabucodonosor grita, né? Porque Nabucodonosor está focado em que o Deus ou deuses podem fazer por você. Eles estão focados em que Deus é capaz de fazer em você. Porque, na boa, ficar em pé já é um milagre. Com certeza. Eu disse aqui em um dos nossos episódios que qualquer um de nós, naturalmente, tremeria tanto que ajoelharia contra a vontade também. Porque há uma outra tirania. Porque você tem a tirania de um rei que manda ajoelhar, mas até do seu medo, que pode te sequestrar. E agora você está agindo contra a própria natureza, né? E isso é tremendo, isso é tremendo. E essa expressão, essa palavra liberdade é a palavra é emocionante para o texto. Eles estão livres de tudo, né? Tudo. Olha, assim, isso é demais, né? Do milagre no coração. E essa questão aqui, vocês estavam falando, estava até me arrepiando, gente. Porque quando a gente olha para alguns personagens bíblicos, ou até alguns personagens da história mesmo, que não estão na Bíblia, mas estão na história do mundo, que fizeram diferença para a humanidade e que representaram Cristo na humanidade, você faz um comparativo com as nossas reações hoje e são sempre assim, Deus, me livra dessa. Deus, por quê? Eu nunca me pergunto, Deus, nessa situação, o que eu posso fazer pelas pessoas? E aí eu quero pegar um panelaço e fazer panelaço, nada contra algum tipo de movimento, mas eu quero que mude a situação agora, terrena, Deus.
Eu quero que você mude. E Deus nunca mudou a circunstância, ele estava na circunstância com as pessoas. Então você pega Jesus lá no tempo onde ele esteve aqui fisicamente, o que eles queriam? E aí, vai continuar esse governo corrupto? O que você vai fazer aqui? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Vamos falar do meu reino, que o meu reino é eterno. Então, é aquela questão das bandeiras que a gente estava discutindo também, né? Será, o que eu preciso, como que eu posso ser agente de transformação aqui? Ó, já vou te dar uma dica, para você ser um agente de transformação agora, para você melhorar a desgraça de alguém, compartilhe esse vídeo, né? Porque tem muita gente que não entende e não sabe lidar muito bem com o que acontece, ou está desacreditado de Deus porque está vendo muita desgraça pelo mundo. E aqui vocês ouviram tanta coisa boa. Compartilha esse vídeo agora aí com os teus conhecidos, nas suas redes sociais. Vamos parar, e aí eu falo para mim também, né? Vamos parar de ser esse revolucionário passivo e começar a fazer uma revolução ativa e uma revolução do bem, via graça de Deus, né? Pastor. Você falou uma coisa, eu lembro de Coríntios 12, essa agência, eu como agência de transformação. Todas as vezes que Deus quis interferir num contexto, ele agiu através de pessoas. Mesmo que as pessoas tenham que avisar de uma catástrofe natural, mesmo que as pessoas tivessem que falar ou simplesmente se posicionar como algo a serem vistos, simplesmente fica aqui e segura a vela, mas as pessoas agiram. Então, quando eu olho, por exemplo, uma lista de dons em Coríntios 12, todos os dons listados lá são elementos de transformação. Então, quando Deus quer mudar um contexto, ele muda através de dons. É a coisa mais poderosa no transcurso humano, na mudança de curso da atividade humana, são dons. Alguém recebe um dom de falar e aquela fala muda o curso das coisas. Você tocar no doente e o doente deixar de ser doente, não precisa explicar uma transformação tão radical como aquela. Educar, discipular, ensinar, evangelizar, o dom comunicacional, que é o dom de línguas, onde você pega e torna fácil o acesso da pessoa à graça. Isso é uma questão de transformação. Então eu falo assim, eu quero transformar, eu quero ser um agente de transformação, eu quero mudar um contexto. Clame ao Senhor que te encha de dons. Porque é uma ação transformadora radical que você não vai achar em nenhum outro ponto da história algo que se compare a isso. A coisa mais revolucionária que Deus faz ao mudar um contexto é encher seu povo de dons. O poder de Deus é muito maravilhoso, muito maior do que essa ideia dele agir quando a gente quer e quando a gente permite. Ele age até quando a gente não quer. Olha o exemplo do profeta Jonas. Jonas está fugindo de Deus, se esconde num navio, vai lá para o fundo do navio e dorme. E está pensando assim, eu não preciso nem me preocupar, vou ficar aqui, estou fugindo na boa. Só que Deus vai atrás e usa ele como instrumento, não só para Jonas aprender uma lição, mas para todos aqueles marinheiros aprenderem uma lição. E todos eles são convertidos por um profeta que estava fugindo de Deus. Olha o poder da soberania divina. Então, até quando a gente está no caminho errado, Deus vai com a gente. E Ele pode usar a gente para fazer o bem para as pessoas à nossa volta. E Jonas salva a vida desses marinheiros de duas maneiras. Uma, sacrificando a própria e permitindo que fosse jogado. E dois, apresentando o Deus de Israel para eles. A história de Jonas ela é uma história provocante porque é um você decide da Bíblia. Uma das coisas mais legais de Jonas é que a história termina sem resposta. Como a do filho pródigo também termina com o irmão do filho pródigo não dando resposta nenhuma. E para mim a provocação de Deus é clara para mim, porque ele fala, você está aqui, você está aqui. E você pode não ter escolhido muita coisa, você não escolheu os inimigos que você tem, você não escolheu os traumas que você tem, você não escolheu muitas vezes o contexto de igreja que você tem. Mas você vai escolher se você vai amar ou não. Jonas é obrigado a ir para o ventre do peixe, ele é obrigado a pregar, ele fala não vou, Deus fala vai sim, aí Deus para no coração de Jonas e fala vai amar, Jonas? E Deus não obriga Jonas a amar, essa escolha é exclusivamente de Jonas. Eu falo de um mundo e eu sou sensível na humanidade e é óbvio que eu me defendo nessa sensibilidade. Eu quero coisas boas para mim e vou continuar querendo. E quando eu quero distribuir coisas boas, naturalmente eu quero que essas coisas boas sejam distribuídas para quem está perto, para quem é alvo do meu amor. Aí Deus me provoca dizendo assim, qual sistema você está organizando as coisas, porque eu te chamei para me representar.
professora Cristi falou essa frase no início, que é a mais vertical de todas as frases, né? Você está sendo representado no céu. Quando você fala em nome de Jesus, você sabe que há alguém representando você lá e você pode ficar feliz em nunca poder dizer que a humanidade vai ser extinta porque Deus se fez homem. Tem um ser humano sentado no trono que jamais será morto. Mas há uma representatividade de Deus na terra também por você. Então, às vezes, quando eu olho para o céu e quando você olha para o céu e fala, Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso? Pela Bíblia, Deus está respondendo e devolvendo a pergunta. E você? Está vendo? Senhor, quanto tempo falta para você voltar? E Ele devolve a pergunta, quanto tempo falta para você? Você percebeu que eu estou com tanta pressa quanto você? Nós olhamos para o céu e dizemos, às vezes, equivocadamente ou apressadamente, que é o nosso lar eterno, na nossa pressa de subir. Mas o universo vai nos visitar aqui, portanto, tem uma pressa cósmica de alguém que está querendo descer e há uma canção cantada em algum ponto do universo dizendo quando é que nós vamos para a Terra. E vamos celebrar todos juntos com esse irmão que agora não canta conosco. É essa visão final, esse olhar para um sol, esse olhar para uma história que nunca saiu das mãos de Deus, é graça na desgraça. O fato de Jonas ter olhado para o céu e a resposta dele ter sido um Deus fala, eu amo. O fato de Abacuque ter olhado para o céu e a resposta de Deus é, nunca haverá um trono vazio. O fato de Jó ter olhado para o céu e Deus ter falado para Jó, Jó, o que você precisa saber de fato é que eu não perdi o controle, é que nos dá graça na desgraça. Eu termino dizendo que da sua alta e calma eternidade, Deus tudo contempla e tudo controla. E isso me faz dormir de boa. Amém, que você possa também descansar de boa, tá bom? Mas antes de descansar, compartilhe esse vídeo. Professora Cristi, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer ter com você aqui mesmo virtualmente. Que Deus o prazer é meu. Que Deus te abençoe muito. Deus te abençoe também, tá, pastor? Muito obrigado, e Deus te abençoe você aí que está assistindo e que você possa ser bênção e extensão do abraço de Deus para todos que te rodeiam.